tarde, meu quinto ano! Saudade de vocês! Aula de hoje, Ciências. Vamos pegar o nosso módulo 2, por favor? Lá na página 230. A água, né? Nós já vimos. E hoje, as atividades humanas. Na página 230, você vê aí que várias atividades do nosso dia a dia dependem da água. Na agricultura, né, para irrigar o solo, na criação de animais, né, para eles consumirem, na indústria, né, para a fabricação da matéria-prima e também para energia elétrica, que são nas usinas hidrelétricas, né, como nós estamos vendo aí nas imagens do módulo. Vamos para a página 231. Já na página 231, algumas atividades humanas, como a pesca e o transporte, dependem de cursos de água, sem consumir esse recurso diretamente. Pessoas que vivem próximo a rios e mares, por exemplo, utilizam embarcações como meio de transporte e obtêm o alimento e a renda familiar da atividade pesqueira. Como vocês veem aí nas imagens abaixo, o barco transportando pessoas no rio Amazonas, próximo a Santarém, lá no Pará, na região norte do Brasil, em 2015. Ao lado, pescadores de camarão na praia do Boqueirão, em Japaratinga, Alagoas, em 2015, no Nordeste. Abaixo, em nosso dia a dia, utilizamos a água para o consumo e para realizar atividades como escovar os dentes, tomar banho e cozinhar os alimentos. Essa água deve ser potável, ou seja, apresentar características adequadas para que não prejudique a nossa saúde. Nas cidades, a água que chega nas nossas casas, geralmente ela é captada, né, de rios, açudes e represas, pelas estações de tratamento de água, a sigla ETA. Na ETA, a água captada é submetida a várias etapas de tratamento até se tornar potável. Tem locais onde a água disponível para consumo não passa por estações de tratamento. Aí, nesse caso, né, nós temos que ferver e filtrar essa água para poder bebermos, tá? Aí você está vendo a imagem de parte da estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, em São Paulo, em 2018. Vamos para a página 232. Na página 232, vamos ler as manchetes abaixo. Produção de feijão é prejudicada por falta de chuvas e calor forte. Em Prudentópolis, os grãos não cresceram direito e os preços devem subir no mercado. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Preto. Nessas duas manchetes acima, tratam de quais atividades envolvidas pelo ser humano, né? Aí a gente vê que é a agricultura, acima, e abaixo o quê? Distribuição de água potável. Já no 2, quais as consequências dessa falta de chuva para a população, né? Compromete com o quê? Com a produção de alimentos, a distribuição de água potável. Isso atrapalha para a população, né? O ciclo hidrológico influencia diversas atividades humanas. Dessa maneira, alterações que ocorrem no ciclo da água podem prejudicar essas atividades, como mostrado nas manchetes acima. A escassez de chuva, por exemplo, pode comprometer o desenvolvimento e a reprodução das plantas, bem como causar a morte também dos animais, reduzindo assim a produção de alimentos para a população. Isso ocorre porque tanto as plantas como os animais, eles precisam de água para viver e se desenvolver.
Aí você vê ao lado, aí abaixo, né? Plantação de trigo, que foi prejudicada por falta de chuvas em Londrina, no Paraná, em 2018. Londrina, no Paraná. Paraná fica no sul do Brasil, lá embaixo no sul do Brasil. Vamos continuar aí com a tia Joelma, página 233. Página 233, nós vamos ver que a água da chuva reabastece reservatórios, como os rios. Durante os períodos de seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios diminui, prejudicando a captação e a distribuição da água para a população. Essa situação piora quando ocorre o desperdício de água. Por isso, devemos usar esse recurso de maneira consciente. A água utilizada nas usinas hidrelétricas também é proveniente de reservatórios de água abastecidos pelas chuvas. Dessa maneira, a falta de chuva pode reduzir o volume de água nos reservatórios, prejudicando a geração de energia elétrica. Então você vê aí nas imagens, a primeira, né, o baixo nível de água na represa Atibainha, em Nazaré Paulista, São Paulo. São Paulo fica aqui na nossa região, né, região sudeste. Durante essa crise aí hídrica foi em 2014. Abaixo você vê o baixo nível de água no reservatório da usina hidrelétrica do Funil, durante o período de seca em Resende, aqui no Rio, na nossa região, né? No nosso estado do Rio de Janeiro, região sudeste também, em 2014. O baixo nível de água nos rios durante o período de seca também pode prejudicar a pesca e a navegação, né? Com isso, né, a gente, com essa situação, prejudica o quê? A reprodução de quê? Dos peixes. Aí o desenvolvimento dessa espécie pode fazer o quê? A redução até o desaparecimento, né? E prejudica também a população que depende para se alimentar, para ter o seu sustento, a sua renda familiar. Então aí você está vendo também os tanques rede usados na criação de peixes em um lago durante o período de seca em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, 2019. E ao lado, barco encalhado, em razão do baixo nível de água do Rio Solimões, no Amazonas, lá no norte do Brasil, em 2017. Já na página 234, a vegetação e o ciclo da água. Observe a imagem ao lado. Qual problema ambiental está representado na imagem ao lado? É queimadas, poluição do ar ou desmatamento? Aí você vai marcar um xizinho no desmatamento. Em sua opinião, qual mensagem o autor dessa imagem quer passar, representando uma nuvem apenas sobre a área com vegetação? Né? Aí você vê as plantas, o quê? Tendo a liberação do vapor da água no ambiente e a formação das nuvens. As plantas, assim como os outros seres vivos, participam do ciclo hidrológico. Além de absorver água do ambiente, elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração, por meio da fotossíntese. As plantas absorvem gás carbônico do ambiente e liberam gás oxigênio. Dessa forma, a retirada da vegetação de um local reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando o ciclo hidrológico. Nesse caso, reduzindo a ocorrência de chuvas. Além disso, essa retirada interfere na qualidade do ar atmosférico.
interferindo na composição de gases e de vapor de água, por exemplo. Aí você está vendo uma vista aérea mostrando o desmatamento aonde? No Mato Grosso do Sul, em 2016. Fica na região centro-oeste, isso mesmo. Na última página aí, na 235, a vegetação também influencia o ciclo hidrológico de outras maneiras. As raízes das plantas localizadas à beira dos cursos de água, a chamada mata ciliar, ajudam a manter as partículas do solo unidas, reduzindo o carregamento delas para dentro dos corpos de água. A retirada da mata ciliar deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de suas partículas para os cursos de água, o que resulta no chamado assoreamento. O assoreamento dos corpos de água reduz a profundidade deles, afetando plantas e animais aquáticos. Aqui você vê na primeira imagem, né, a mata ciliar no rio Cariranha, no estado de Minas Gerais, em 2016, na nossa região sudeste, e também na nossa região sudeste, um rio assoreado, no estado de São Paulo, em 2017. Além de contribuir para a conservação dos cursos de água, a cobertura vegetal favorece a infiltração e a retenção de água no solo. A retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver e reter a água, o que o torna mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento dos reservatórios de água subterrânea, como você está vendo aí o solo ressecado no estado de São Paulo em 2014. A tia vai colocar atividades para vocês fixarem esse conteúdo, tá? Tem atividade que tem que fazer no caderno de ciências e a tia vai mostrar também os 2 alunos que fizeram a experiência para vocês verem e quem puder manda para a tia Joelma que a tia Joelma aceita, tá bom? Porque eu quero matar a saudade de vocês, que é muita, tá? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.